Bem-vindo ao Imobiliário em Conversa. Este é o primeiro programa de uma série de programas que nós vamos dedicar a conversar sobre o imobiliário no Algarve. Para isso vamos trazer uma série de convidados de diversas áreas que nos vão falar desde planeamento urbano, estratégias de habitação e vamos também espreitar alguns empreendimentos e ver algumas das casas deslumbrantes que esta região traz. Para começar este primeiro programa, nós temos como convidado o Dr. Rui Guerreiro, que é Presidente do Conselho de Administração da LOLE Conselho Global, que é uma empresa municipal que, entre outras responsabilidades, se dedica à gestão do património habitacional e à gestão do parque habitacional da Câmara Municipal de Lolé. Bom dia, Rui, muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui, então, como eu estava a dizer, para conversar sobre imobiliário. E neste momento, conversar sobre imobiliário é inevitável conversar sobre as questões de habitação. Tu, e eu espero que desculpes por tratar por tu, mas somos conhecidos há muito tempo, és responsável neste momento então pela questão habitacional e muito particularmente por um programa que tem sido muito discutido nos últimos tempos, que é o programa LOLE Renda Acessível. Como é que, se nos pudesses dar em primeiro lugar um enquadramento daquilo de onde vens, quem és, o que fazes, e depois pudéssemos começar a conversar um bocadinho sobre o que é, qual é que é a estratégia de LOLE, a estratégia de habitação, todos esses instrumentos que provavelmente não são familiares a quem nos está a ver, mas que impactam nas suas vidas e que terão uma importância decisiva na decisão de alguns relativamente a onde se instalar e ficar aqui no nosso Conselho. Muito bem. Portanto, o meu nome é Rui Guerreiro, eu sou atualmente o Presidente do Conselho de Administração da LOLE Conselho Global. Minha formação é geógrafo. Trabalhei até há bem pouco tempo nas questões da estratégia local de habitação do município de Lolé, a acompanhar a implementação da estratégia desde o ano 2019 e, portanto, neste momento, as minhas funções na LOLE Conselho Global não passam exatamente pelas questões da habitação, mas estamos numa fase, num processo em que iremos integrar, para mim já é essa a ambição, de integrar as competências da habitação na empresa LOLE Conselho Global. E é para isso que estamos no fundo a trabalhar. Em termos daquilo que é a estratégia local de habitação do município de Lolé. Bom, a estratégia local do município de Lolé foi aprovada em 2019. É aquilo que é um instrumento prospectivo, que tem um período de intervenção, no fundo compreendido entre 2019 e 2030. É composto por várias medidas e por várias ações específicas. Compreende soluções desenhadas para diferentes segmentos de habitação, portanto, desde do segmento de arrendamento acessível, que se dirige para famílias de extrato de rendimento intermédio e também para renda apoiada, portanto, para famílias de mais baixos rendimentos. É uma estratégia que é composta, portanto, por várias soluções específicas, que vão desde a construção de habitação, passando pela reabilitação, passando pela aquisição de fogos, pela aquisição de terrenos, parcelas, e também por outras questões mais específicas, como apoiar famílias, portanto, no pagamento das rendas, portanto, dos encargos relacionados com a habitação. E é um instrumento que, do meu ponto de vista, é bastante ambicioso, portanto, pretende até 2030 apoiar no total 1.400 famílias de forma direta até 2030. Uhum. Eu já agora falaste aí de famílias de rendimentos intermédios e vários níveis de intervenção, e é uma coisa que de vez em quando as pessoas não percebem, porque acham que programas de apoio à habitação são todos iguais, mas existem vários programas. Temos o Primeiro Direito, temos o Renda Acessível, temos, por exemplo, o apoio ao arrendamento jovem, e tudo isso são programas com públicos diferentes e com objetivos diferentes. Relativamente a essa questão, poderias dizer um bocado o que é que a Câmara de Lolé está a fazer no Primeiro Direito, que eu sei que eles já estão a fazer algumas reabilitações, e a diferença entre a estratégia de Primeiro Direito e arrendamento acessível, um bocado só, para que quem está em casa e que não é entendido em imobiliário nos perceba um pouco melhor. Sim. Portanto, a renda acessível dirige sobretudo para jovens casais, para famílias numerosas,
para famílias que têm alguma dificuldade em aceder a soluções do município de Lolé e que conseguem encontrar casa a um valor confortável no município. Dizer também que o município neste momento é o quarto município do país onde é mais caro encontrar casa, neste caso comprar casa, a seguir de municípios todos eles localizados na área metropolitana de Lisboa, falo concretamente Lisboa, Oeiras e Cascais, e o 12º onde é mais caro arrendar casa. Daí ser tão necessário o município ter este mecanismo dirigido para os segmentos de arrendamento intermédio, que é o arrendamento acessível. Pois, esse era precisamente um tema que eu também queria falar, que é, efetivamente, Lolé é um município de contraste, é um município que tem, provavelmente, da zona com maior preço de metro quadrado de habitação e depois, em termos de interior, verificamos o oposto, não é? Para além disso também, temos uma população cujo rendimento médio não é o quarto, seria bom que fosse o quarto do país. Portanto, gerir as necessidades habitacionais deste contraste será sempre difícil. É muito difícil, portanto, as assimetrias espaciais do município de Lolé exigem que sejam definidas e planeadas medidas diferenciadas. E desse ponto de vista, o próprio Regulamento Municipal do Direito à Habitação, em termos daquilo que tem a ver com o seu segmento de rendas, que foram criados, foram definidos, tem medida de discriminação positiva exatamente para os aglomerados do interior. O interior que, no fundo, corresponde a 2/3 do território do município e onde é necessário criar aqui, de facto, medidas que permitam combater o despovoamento, que é, nós temos um território que perde população desde os anos 40 do século passado, e o município tem em curso, deve-se dizer, várias medidas específicas, várias ações que visam exatamente criar habitação nas diferentes freguesias. Falo concretamente, por exemplo, no caso de Salir, onde já foram terminados agora muito recentemente 5 fogos, estão em fase de também em bom andamento o desenvolvimento de mais 12 fogos. Na freguesia do Amexial também foram finalizados 2 fogos e vamos avançar para mais 4 fogos. E foram adquiridos outros ativos imobiliários que permitem desenvolver habitação, nomeadamente na Torre, na aldeia da Torre e também em Alto. E, portanto, esta é uma atuação que, ao longo dos próximos anos, vai ser densificada. Nós há pouco falávamos, por exemplo, da questão de alguma discriminação de categorias profissionais, isto porque é histórico, digamos, a dificuldade que o Lolé tem, Lolé e os municípios do Algarve no geral, mas o Lolé é muito particular, em atrair alguns profissionais, nomeadamente professores, polícias, enfermeiros, que essencialmente em início de carreira têm salários bem definidos e que são, digamos, incompatíveis com aquilo que é o procurar casa para arrendar. Muitas das vezes é isso mesmo, é o arrendamento que mais os atrai, porque estão temporariamente e, portanto, haverá uma solução para eles, haverá também, nessa estratégia, haverá uma previsão de uma discriminação positiva para esse tipo de agentes? Sim, existe. Portanto, há bem pouco tempo, até 2017, 2018, o mercado por si resolvia. Portanto, o mercado proporcionava fogos suficientes, quer na perspectiva do arrendamento, bem como da aquisição, a preços confortáveis. Isso alterou-se de forma brusca, muito repentinamente. E de facto há aqui muito trabalho para fazer. O regulamento, como eu disse, prevê exatamente medidas de discriminação positiva para classes profissionais e em função exatamente da procura, o município pode criar nos avisos específicos que irá abrir portanto, do ponto de vista habitacional, poderá criar medidas de discriminação positiva para classes profissionais. Falo concretamente para professores, profissionais ligados à saúde, à segurança, à hotelaria e, portanto, há aqui várias hipóteses para essas classes profissionais. Ora, nós falamos
Falamos em imobiliário e o imobiliário tem um problema que é a diferença temporal entre o momento em que nós discutimos e planeamos e o momento em que nós entregamos, não é? Porque é óbvio que as pessoas hoje estão com um problema e que necessitam de ver o seu problema resolvido, mas no imobiliário, nós dizemos em teoria que entre pensar e concretizar são cerca de 5 anos, não é? E, portanto, é muito tempo para aquilo que é a necessidade atual, as pessoas estão à espera, não é? Quais são os projetos que neste momento estão em curso? Falaste de Touro, falaste de Salir, falaste de renovação de algumas áreas da cidade, dentro da cidade de Lolé. Em termos temporais, quem quer casar amanhã e precisa de uma casa, o que é que ela deve esperar? Olha, vou ter que adiar 5 anos o meu casamento. É verdade, esse é um dos aspectos que a questão da política de habitação procura ultrapassar. É reagir de forma rápida para tentar ultrapassar exatamente essa externalidade. Mas desse ponto de vista, uma das coisas que nós pensámos logo quando elaborámos a estratégia local de habitação é que era necessário, se calhar antes de começarmos a adquirir, antes de começarmos a construir e a reabilitar muitos dos fogos, era necessário talvez fazer alguma aquisição. E desse ponto de vista, o município lançou atualmente 6 consultas ao mercado exatamente para adquirir fogos dispersos que pudesse responder a alguma necessidade mais emergente de famílias. Mas o problema é a escassez que existe no mercado. Exatamente. Há uma escassez, essa escassez é do ponto de vista da produção, portanto não foram produzidos muitos fogos em Lolé nos últimos anos e é necessário ultrapassar isso. Quais são as medidas que o município tem tentado a desenvolver? Em termos de escala, a maior intervenção que tem estado a ser promovida é de facto no loteamento da Colónia, onde estão a ser promovidos neste momento construção de 64 fogos de raiz e que terá uma segunda fase para mais 64 fogos. Também está a ser intervencionado o bairro Frederico Risch, que é um bairro já dos anos 40 do século passado, onde está a ser feita a primeira fase da intervenção em termos da reabilitação integral desses fogos, para devolvê-los depois às famílias que já lá residiam. Também está a ser desenvolvidos no Centro Histórico de Lolé operações mais pontuais, todas elas localizadas na área de reabilitação urbana, para o desenvolvimento de fogos, de projetos de intervenção que vão desde os 5 a 7 fogos, e é relevante exatamente para alavancar a reabilitação e também a regeneração urbana desses espaços. E depois, noutros locais, como o Bliquem, onde foram adquiridos lotes para a construção de fogos, estou a falar de, portanto, 19 fogos. Em Almacil também foram adquiridos lotes e neste momento já começamos a dar os primeiros passos para a construção e para a criação dos projetos base para a promoção da habitação. E também, como já disse, em Salir, já na baixa densidade, onde existem várias intervenções em curso. Ok. Bom, nós ouvimos falar em imobiliário também, uma das coisas que pensamos sempre é quanto é que isso custa, não é? Sabendo nós que Lolé é um município, diz, dos mais ricos do país, mas não, com certeza que tem também outras necessidades e outros consumos. Nós também ouvimos falar do PRR e ouvimos falar da urgência de ativar os dinheiros do PRR. Será uma fonte de auxílio para isso? Estão a contar com esse capital para realizar tudo aquilo que falaste agora? Sim, o PRR aqui é um instrumento que é fundamental. Portanto, o PRR neste momento, em termos de contratos já assinados com o PRR, o município de Lolé tem neste momento assinados cerca de 15 milhões de euros. Temos mais candidaturas já submetidas para para um montante semelhante e, portanto, queremos aproveitar ao máximo as oportunidades de financiamento que o PRR está a oferecer. E, ao mesmo tempo, estamos a buscar tentar encontrar no mercado ativamente outros tipos de soluções que possam também fazer face às necessidades. Isso era também uma pergunta que já tinha aqui preparada, mas que porque tem de uma conversa que nós temos tido já há longo tempo, a esta data, não é? Que é, e tu ainda há pouco falaste, que é de 2017 para cá, o perfil
do promotor imobiliário, o perfil da construção que era feita alterou-se significativamente, não é? E a dúvida aqui que nós todos pomos, e que não é de Lolé, que é mesmo a preocupação do país, é como trazer o investimento privado para este tipo de segmento populacional, porque parece haver um contrassenso, que é há procura, há necessidade e não há quem produza. O que é que aconteceu? Eu acho que é aquilo que eu sinto, pessoalmente, é a dificuldade de acesso ao solo, no caso da Lolé. O solo, as oportunidades, os terrenos que estão disponíveis, as parcelas, os lotes, têm um valor bastante elevado. E, de facto, quando estava na Câmara da Lolé, surgiram vários investidores interessados em promover habitação acessível, portanto, em regime, por exemplo, de habitação a custos controlados. Exatamente, a dificuldade é encontrar depois o solo disponível para isso. E desse ponto de vista, o que o município definiu, em sede de revisão do seu plano diretor municipal, foi criar exatamente mecanismos e instrumentos que permitissem alterar esta dinâmica. Portanto, nomeadamente através da criação de uma subcategoria de espaço específica, previstas ao nível da Carta de Ordenamento, para a promoção concreta de habitação a custos controlados. Estamos a falar de uma perspectiva de 2.400 fogos. E quando nós falamos em habitação a custos controlados, lembramos de uma entidade que funcionou durante muito tempo como fornecedor de habitação para esse segmento da população, que eram as cooperativas. Não é? O Lolé tinha uma cooperativa, pelo menos, e o movimento cooperativo é fundamental para este processo. O movimento cooperativo é fundamental. Eu acho que tem de ser revitalizado, tem de se dar condições às cooperativas que existem, para que possam alavancar mais investimento. A cidade de Lolé, mas também em Quarteira, houve movimentos cooperativos que construíram durante muitos anos muitos fogos, e é necessário revitalizar esse setor e dar-lhe as possibilidades. Eu acho que, desse ponto de vista, os instrumentos de política pública que foram desenhados e que se prevê desenhar devem considerar o papel das cooperativas enquanto entidades fundamentais para a promoção da habitação a custos controlados. Mas também outros, podemos falar de outro tipo de entidades, também pode ter interesse neste. Falamos de empresas privadas, falamos de entidade do terceiro setor, então todas as entidades que podem dar o seu contributo para a alavancagem de mais habitação. Pois. O problema é que o setor do imobiliário sempre foi visto como nessa dualidade entre ou era para a habitação social, ou então era o promotor especulativo. Exato. E, portanto, havia aí uma separação quase completa entre dois polos e que, neste momento, é inevitável que trabalhem juntos. Essa parte é fundamental, que as entidades se integrem entre si, porque são entidades que têm diferentes experiências, têm know-how, e se atuarem de forma conjunta podem dar bons resultados. Em Lolé especificamente, surgiram ao longo dos anos várias empresas e também cooperativas interessadas em promover habitação. E, portanto, se forem criados plataformas de entendimento e de relação entre essas entidades, eu julgo que poderá-se gerar bons resultados. Não apenas, e agora vou já um bocadinho à frente, porque nós estamos a pensar construir, e quando eu digo construir, para mim é desde o momento em que se começa a fazer a concepção, não é? Mas depois, e pelos vistos será aí o teu papel no futuro, é fazer a gestão, não é? Porque nós tivemos aí, infelizmente, alguns casos na memória de património do Estado um bocado abandonado e portanto, esse também é um grande desafio, que é o Estado vai, e neste caso o município de Lolé, está a promover uma quantidade de imóveis que não estava habituado a gerir e, portanto, é a sua, então, depois também no futuro, a missão da estrutura que gere, não é? Sem dúvida, há aqui um desafio que é não só promover a construção de novos fogos, novas soluções, mas também olhar para o património que existe e que é significativo e geri-lo, mantê-lo. E esse é um desafio. E, portanto, uma das questões que tem de ser colocada aqui é exatamente criar estruturas de acompanhamento
não só na componente física, naturalmente, do edificado, mas também das famílias que lá residem. A abordagem mais social. Portanto, para termos noção, se a ambição do município de Lolé, neste momento, é chegar a 5% em termos de fogos de iniciativa pública no total do parque habitacional, e se considerarmos que neste momento o valor não chega a 1%, tudo o que iremos produzir precisa de pessoas, precisa de estrutura, precisa de uma entidade específica que permita integrar e ter essas ferramentas para gerir e manter o parque habitacional. Ok. Nós, neste momento, temos essas preocupações, assim, no imediato mesmo, e já vemos algumas entidades privadas, como, por exemplo, os hotéis, a começarem a construir estruturas para poderem albergar, porque a habitação, que foi o motor do Algarve durante muito tempo, neste momento está a ser o problema do Algarve, porque arranjar quem trabalhe, é necessário que as pessoas tenham espaços onde habitar. Construir mais rapidamente, nós começamos a ver a entrada de soluções alternativas, modulares. A Câmara está a pensar nisso aí? Sim, já foram feitas algumas abordagens para perceber, eu diria, portanto, os modelos. Então, está a ser, é um processo que está em reflexão. De forma é que conseguiríamos, no fundo, desenvolver projetos com base em soluções construtivas, por exemplo, como o Light Steel Framing e outras, que, no fundo, pudessem acelerar o processo de implementação das soluções no terreno. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu aí agora lembro as pessoas que estão em casa, de vez em quando vêem uns filmes pavorosos americanos, em que pensam, vamos construir casas mais rapidamente como os americanos, e as soluções americanas são bem mais rápidas, mas depois vem aí um vento, e nós ouvimos falar aí das alterações climáticas e tudo isso. A preocupação climática está dentro da Carta, das certificações, os processos certificados, a questão da mesma localização, não é? Porque nós vimos, infelizmente, por exemplo, o que é que aconteceu na Praia de Quarteira, muito recentemente, e, portanto, essas preocupações estão... Portanto, todos os projetos que vão ser desenvolvidos têm definidas medidas e ações concretas, quer do ponto de vista da componente da eficiência energética, como hídrica, para além de todos os regulamentos e normas específicas que têm de ser cumpridas. Neste momento, o grande enfoque está na componente da eficiência energética, portanto, e desse ponto de vista, o próprio PRR exige, para que os projetos sejam financiados naquilo que tem a ver com a componente específica da construção, que cumpram requisitos muito mais apertados do que aquilo que são os normativos previstos do ponto de vista nacional. Portanto, eles prevêem que nós temos de melhorar em 20% a eficiência de todos os fogos. Só assim é que eles são elegíveis. Eu já agora penso que no âmbito da empresa da qual és presidente do Conselho de Administração, e estará, e corrijo-me se estou errado, também uma preocupação que todos nós temos agora, que é a questão da mobilidade, não é? E aí já saímos um bocadinho daqui deste programa exclusivamente da renda acessível, mas mais alargado, que é, nós hoje estamos a fazer uma transição do ponto de vista da mobilidade, dos carros, estaremos a pensar nos carros elétricos, será a solução ou não, não é? Mas aí põe-se um problema, que é, se antigamente a testar um carro era fácil, carregar um carro não é tão fácil quanto isso. Quer nos novos projetos, quer no espaço urbano da cidade de Lolé, vai ser mais fácil nós amanhã optarmos por uma mobilidade diferente. Sim, a mobilidade elétrica está na hora do dia, portanto o Lolé Conselho Global é operadora e gestora de postos de carregamento elétrico. Temos neste momento 25 postos a nosso cargo, e a expectativa é crescer. E exatamente nas localizações onde, do ponto de vista funcional, há maior densificação, seja residencial, seja do ponto de vista do desporto, seja do ponto de vista cultural e outro tipo de localizações, a lógica é exatamente reforçar essas localizações com postos de carregamento elétrico e outras soluções que sejam fundamentais, como o transporte público urbano.
enquanto não tivermos os carros voadores, teremos que continuar a andar pelo chão. Falavas há pouco da questão do planeamento urbano e da disponibilização de solos. Relativamente neste momento, o PDM da OE está mais ou menos estabelecido, mas há aqui uma situação que foi a transposição da lei dos solos e a passagem dos solos urbanizáveis para urbanos, que veio reduzir um bocado aquilo que eram espaços urbanizáveis, não é? E isso, houve até algumas entidades que vieram dizer que isso iria ainda encarecer mais a questão do solo. É essa a tua opinião e em alternativa, o que é que nós podemos fazer para ultrapassar isso aí e para fornecer solo mais barato? Porque esse é o problema, não é? Se fornecer solo mais barato. Portanto, a lógica aqui é exatamente, portanto, relativamente a essa questão do solo urbanizável e dá uma retração que vai haver do solo nesta nova geração de planos diretores municipais, eu diria que é necessário encontrar os mecanismos e os instrumentos que permitem, quer ao município, quer ao tipo de agentes que querem promover habitação de iniciativa pública e privada para arrendamento acessível, por exemplo, ter acesso a bolsas específicas que permitam encontrar esse tipo de soluções. Como, por exemplo, os 25% de excedente que hoje está previsto nas políticas de mais habitação para conceder ou afetar a renda acessível. Já agora, só uma pergunta também do ponto de vista quase teórico desta questão, que é, todos nós falamos em renda acessível. Noutros países o que se fala é affordable housing, que é habitação acessível e que não é só o modelo do arrendamento, é também o modelo da compra acessível, não é? Nós cá só pensamos na renda acessível. Será que, bom, aí com as cooperativas e a dinamização das cooperativas não seria uma forma também de passar para renda ou compra acessível? Não sei qual é que é a tua opinião relativamente a... Sim, aí as cooperativas ou mesmo empresas, e já existe algumas abordagens no país em que demonstram que algumas empresas estão disponíveis para promover habitação para venda a custos acessíveis. Mas o nosso modelo tem estado muito centrado, mesmo em termos legislativos e tudo, tem estado muito centrado na renda, não é? Sim, está muito centrado ainda na renda. Muito centrado na renda. E é necessário dar esse passo. Eu diria que é uma área que vai ter espaço para crescer. E se nós conseguirmos resolver a questão do acesso ao solo, e a Câmara e os municípios aí podem ter um papel ativo, seja na disponibilização, portanto, por exemplo, no modelo da Asta Pública, de lotes para esse efeito, eu julgo que há espaço, até porque há, de facto, empresas interessadas em promover esse tipo de soluções. Seja na figura da habitação a custos controlados, ou através de outro tipo de figura. Sim, lá está, aquilo que eu estava a dizer, se o tempo é o grande obstáculo no imobiliário, não é? A questão da redução do tempo, isso leva-nos a outras questões, que é como produzir, se podemos manter-nos a produzir, e mesmo para as certificações, se nós nos podemos manter a produzir, agora qual é a tua opinião, da mesma forma como produzimos hoje. Porque eu tinha um americano que outro dia estávamos a conversar e ele dizia, em Portugal não há indústria da construção, há artesanato da construção, uma vez que nós fazemos cada prédio como se fosse uma obra única, e no local, montado no local, não é? Achas que esta parte da indústria da construção também tem que ter uma alteração para nos apoiar naquilo que é a parte económica e de planeamento? Sim, eu acho que sem dúvida. E é necessário mais empresas que tenham essa capacidade de construir em escala, não é? Naturalmente respeitando o bom planeamento do território e a boa formação de cidade, a boa criação de cidade e de cidade com qualidade. Mas isso também, por vezes, obriga a uma reeducação do consumidor. Eu lembro-me que introduzir, por exemplo, o pladur na construção em Portugal foi uma dificuldade, coisa que já existe nos outros países em larga escala, não é? Porque nós temos sempre aquela ideia da casa para a vida, a casa perpétua, e hoje em dia a casa é uma coisa dinâmica e, portanto, se calhar também não se coaduna com esse tipo de postura de fazer uma casa em granito, como nós tínhamos antigamente, não é? Eu tive... Há uns anos atrás, quando estive nos Estados Unidos, pude testar isso
em várias localizações onde tive, e de facto a construção é muito mais rápida, adotam soluções construtivas com base em madeira, light steel framing e outro tipo de soluções, e só faz acelerar os processos. Portanto, tem que haver também empresas disponíveis para o fazer, para implementar as soluções, e depois do ponto de vista da certificação. Também acho que há aqui algum caminho que tem de ser ainda feito. Eu acho que nós corremos, nesse sentido, fizemos um erro que foi, houve uma altura em que nós tentamos adotar o sistema de construção modular e de pré-fabricado a construções de baixa qualidade para ser rápido. Hoje em dia nós tivemos já empresas que em projetos de luxo estão a utilizar soluções modulares e estão a utilizar sistemas de construção pré-fabricada, o que poderá também vir alterar um bocado aquilo que é o pensamento do público em geral sobre o que é uma casa modular e pré-fabricada, não é? Sim. Sim. E há bons exemplos já no Algarve, onde há empresas já especializadas nesse tipo de soluções e conseguem implementar de forma muito mais rápida e um valor de produção muito mais competitivo. Sim, nós vemos num programa de televisão, num canal concorrente, vemos 2 gêmeos a fazerem remodelações completas de casas em 3 semanas, o que aqui em Portugal seria completamente impossível, não é? Portanto, haverá aqui um trabalho também a fazer na base, no consumidor, para educar para novos materiais, até porque vamos a ser obrigados a isso. Falávamos há pouco da questão da sustentabilidade e falávamos há pouco das questões das certificações, novas certificações que as casas vão ter, e os materiais e os consumos de material serão uma questão fundamental nisso aí, não é? Relativamente a essa questão, ela é muito relevante, mas há aqui outro fator que acho que julgo que é importante frisar, que é o seguinte: o Algarve, com a crise económico-financeira 2011-2012, teve um impacto muito significativo no tecido produtivo local e regional, e levou ao desaparecimento e à mortalidade de um número muito considerável de empresas que atuavam exatamente no domínio da construção. E o que eu sinto quando olho hoje às estatísticas é que o Algarve nunca conseguiu recuperar essa dimensão. Esse tecido, não é? E, portanto, trazer hoje também empresas para produzir habitação também não é fácil. Pois, esse também tem sido uma guerra que eu tenho tido há muito tempo, que é, há incentivos comunitários para a criação de empresas em todas as áreas, exceto no imobiliário. O imobiliário parece ser sempre uma área tabu de apoio e de incentivo, não é? Nós tivemos incentivos quando foi do IFRU, mas na realidade eu diria que não era um incentivo ao imobiliário, era um incentivo à transformação energética, não é? Mas de resto, essa questão dos incentivos e da criação de incentivos para reativar a pequena e média empresa de imobiliário, que era quem satisfazia essa franja que hoje está com dificuldades, efetivamente não existe. Nós só podemos levantar aqui essa discussão e essa reflexão, porque não nos cabe a nós resolver, não é? Mas podemos nós participar a resolvê-la, porque trazer o imobiliário é uma atividade cara, os recursos não são a mesma coisa que abrir uma pequena empresa de produção de manufatura de pastéis, bolos do Algarve, não é? E como incentivar essa classe intermédia de produção é muito difícil. E o impacto que isso tem, não é? Portanto, porque é necessário trazer trabalhadores, e onde é que os trabalhadores vão viver? Pois aqui estamos todos sempre no mesmo circuito, não é? Eu recordo, por exemplo, do impacto que o Mar Shopping teve, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, em que, por exemplo, à volta do espaço onde eu vivo, da minha casa, eu senti que grande parte dos apartamentos estavam a ser ocupados por pessoas que estavam exatamente a participar na fase de construção do shopping. E já foi um sinal em que o mercado já começava a não ter fogos em dimensão para fazer face às necessidades. E tudo isto... Portanto, sim, e depois o caráter ainda de alguma sazonalidade da força trabalhadora, já não digo tanto do turismo, porque o turismo está, felizmente, cada vez menos sazonal, mas mesmo assim a força de trabalho que é necessária
tem ainda um grande caráter de sazonalidade e, portanto, como combater, porque é óbvio que eu não vou investir a fazer um prédio para receber trabalhadores temporários para estar ocupado meio ano, não é? Mas como investir para resolver esses problemas é efetivamente o ovo de Colombo que ainda nos falta encontrar. É verdade. mas é bom saber, pronto, que há trabalhos, que há projetos, que há reflexão. Eu penso que a nova estratégia local de habitação está em alguma remodelação e transformação. Sim, não é? A estratégia, apesar de não estar neste momento na Câmara, continua a acompanhar o processo e neste momento a estratégia local de habitação está em fase de revisão. Portanto, vamos olhar novamente para a visão, vamos olhar para as medidas, para as ações, para os KPIs que estão definidos. Vai haver alguma reformulação do ponto de vista dessas medidas e o município também está no fundo a dar os primeiros passos, no fundo também para desenvolver a sua Carta Municipal de Habitação, que é um instrumento diferente, que está previsto ao nível da Lei de Bases da Habitação, e que tem uma lógica diferente da estratégia local de habitação. Portanto, é um instrumento que, além de prever esta dimensão estratégica, vai um pouco mais à frente e vai à parte já do zonamento das operações e das ações específicas e dos projetos. E, portanto, este é um longo caminho que irá percorrer. Portanto, temos noção, foi criada a nova geração de políticas de habitação, salvo erro, em 2018. A nova geração de políticas de habitação tem vários subinstrumentos. Tivemos depois a pandemia e depois veio o plano de recuperação e resiliência. Estamos neste momento numa fase em que temos agora um novo quadro comunitário a avançar e eu julgo que as políticas de habitação, quer no contexto dos municípios como das empresas municipais, que tiverem essa competência, vai estar na ordem do dia. E, portanto... Sim, inclusivamente, pela primeira vez ouvimos falar num debate para as eleições do Parlamento Europeu de política de habitação comum. O que é uma coisa que aqui há uns anos seria, quer dizer, a política de habitação era de cada município e acabou. E agora nós temos que isso é um problema da Europa, não é só um problema exclusivo de Portugal. Eu diria que é um problema de todos os países mundiais, que a crise levou um bocado isso aí, e com muito ênfase naqueles que têm um impacto turístico, não é? Que o turismo veio potenciar e acelerar isto aqui de uma forma espetacular. E o Algarve é um caso muito interessante e talvez fosse importante os municípios terem uma abordagem conjunta. Pois, eu iria deixar assim para o último, porque eu sei que não é, como dizes, não é onde tu estás, não é? Mas nós pensamos, nós vemos, nós trabalhamos, como eu digo, nós fazemos política todos os dias, mesmo sem partido, e essa interligação entre municípios ainda falta um bocado. Eu acho que está a ser feito algum trabalho, mas eu acho que falta densificar. Porque o território não é estanque e, portanto, hoje falar de Lolé, falar de Albufeira, falar de Faro, falar de Olhão, no fundo esta centralidade regional no Algarve Central, é preciso densificá-la um pouco, julgo eu, para tentar perceber. Quase uma área metropolitana que conseguisse ter um instrumento metropolitano de nível superior, que conseguisse coordenar a habitação, porque nós aqui estamos a falar em habitação, mobilidade e também a área de emprego e, digamos, as zonas. A mobilidade já tem escola neste domínio da cooperação intermunicipal. A habitação acho que ainda tem algum caminho para fazer, mas, por exemplo, Lisboa está a fazê-lo. A área metropolitana de Lisboa, portanto, a cidade das duas margens, estão a fazê-lo. Portanto, a grande Lisboa com... Sim, porque isto é um problema, as pessoas já não são estanques, já não estamos, cada vez menos nós estamos agarrados à terra onde nascemos e temos mais, mesmo o emprego, a escola dos miúdos, assim o obriga, não é? E, portanto, a nossa mobilidade é muito diferente dos nossos pais e, portanto,
a habitação já não é um fenómeno que se possa encarar isoladamente, município a município. E nós temos essa perfeita noção. Portanto, nós, quando começámos a trabalhar na estratégia local de habitação, em 2018, e que tu fazias parte da equipa, nós, lembras-te, a gente temos pedido o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos que nós pedimos exatamente foi tentar perceber... Dos movimentos intermunicipais. E tentar perceber, bom, vamos estar a trabalhar na estratégia local de habitação, mas de facto, qual é a procura potencial? Sim. Qual é a procura? Quantas pessoas é que de facto vivem hoje em Lolé e querem mudar de casa, e quantas pessoas vivem à volta de Lolé e querem vir para Lolé? E desse ponto de vista, lembras-te, pedimos um estudo de mercado e da opinião que foi feito. Na altura, a procura potencial era 3.344 famílias. Estamos a falar de um estudo que integrou o município de Lolé, Albufeira, Faro, Olhão e São Brás de Alportel e Silves, exatamente, para perceber estas relações, e elas estão lá. E agora, quando em 2023 voltamos a revisitar o estudo e pedimos uma atualização do estudo, se a procura potencial em 2018 era 3.400 famílias, em 2023 já são 4.700. E há sinais muito claros de que a população que hoje vive em Lolé, há uma franja significativa que quer mudar de casa e permanecer em Lolé, mas Lolé ganha população de vida de outros concelhos e também perde alguma população que pretende ir para outros concelhos. Portanto, há aqui uma relação dinâmica que é preciso perceber. Entre os vizinhos, sim, que é fundamental este trabalho em conjunto. Mas, felizmente, sim, eu participei na Estratégia Local de Habitação de Lolé e aí percebemos que os municípios já não são ilhas isoladas, que já dialogam, que já conversam entre si para a solução do problema de quem está lá em casa, de quem nos está a ouvir e que se calhar iniciou isto aqui a pensar aquela questão que nós punhamos: e quando é que eu tenho casa em Lolé, não é? E que nós aqui percebemos que não é fácil por causa desta questão do tempo, não é? Do tempo necessário para um projeto, mas que é um trabalho que já não é de hoje, já vai ser pensado há uns tempos atrás, mas que efetivamente isto, agora só mesmo assim para a pergunta final, dizias, nós fomos apanhados de surpresa e efetivamente houve um acelerar brutal das necessidades de habitação, combinado com uma redução brutal da procura de casa, não é? Isso é claríssimo, portanto, e é a parte interessante, portanto, para mim, que vem da área dos estudos e da consultadoria, que as dinâmicas sociais e económicas em Portugal alteram-se de forma muito repentina. É? E no caso do imobiliário no Algarve, de facto, essa alteração foi muito repentina, foi brusca. E, portanto, é difícil para quem está do lado da gestão e a planear, muitas vezes, ter essa leitura mais imediata e conseguir, no fundo, agilizar todos os mecanismos. E quando dependíamos, porque era aquilo que estavas a dizer há pouco, nós pretendíamos aumentar a participação da habitação pública, porque nós dependíamos quase exclusivamente da produção privada. E há um dado do INE que é assustador desse ponto de vista, que é, numa década, nós passamos de uma produção de 20% de casas novas sobre património edificado para 1,5% de produção de casas novas. Mas se eu me recordo, aqui no Algarve, e muito particularmente em Lolé, isso ainda foi pior. Porque eu lembro-me que nós tínhamos uma estatística de cerca de 2.800 fogos por ano que se construiu antes da crise, e depois da crise nós chegamos a produzir 80 fogos por ano. Portanto, foi menos de 1% daquilo que era o anterior. E, portanto, a solução é um bocado este equilíbrio, de equilibrar mais a solução da habitação pública para poder criar essa pequena regulação no mercado. Mas sem ter escala. Para conseguirmos ter essa regulação, é necessário ter fogos disponíveis com alguma escala para conseguirmos exatamente mexer um pouco e desse ponto de vista, se nós formos considerar aquilo que tem a ver com a gama de rendas que está prevista ao nível do Regulamento Municipal de Direito à Habitação, ela é claramente competitiva. Portanto, estamos a falar de apartamentos que vão desde dos 100 euros até aos 400 euros, grosso modo. E isso de facto, agora é preciso produzir na escala, é preciso ter maior número e é preciso tempo para produzir. Só o tempo é que resolve
É o que eu fiz. Tempo é aquilo que quem nos está a ouvir diz que não tenho, não é? Eu preciso da minha casa amanhã, e tempo é aquilo que nós também estamos aqui a ficar com escassez, e portanto se calhar será o tempo de nós dizermos adeus, dizermos até à próxima, não é adeus, é até à próxima, não é? Porque nós vamos nos encontrar, eu com certeza que irei encontrar mais vezes, espero te ver por cá mais vezes também, a dar boas notícias, a dizer que já temos as casas efetivamente produzidas, entregues, e pessoas satisfeitas com as suas necessidades resolvidas, que é aquilo que nós é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Tá bom. Eu agradeço imenso nos terem acompanhado durante este tempo, e voltaremos muito brevemente. Muito obrigado.